Caríssimos irmãos e irmãs, salve Jesus! Aqui é o seminarista Luiz Alfredo, do canal A Verdade Católica. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a vocês que estão acompanhando este curso em um novo canal que agora se chama A Verdade Católica. Por conta de alguns acontecimentos que fogem do meu controle, eu precisei migrar o nosso curso sobre o Credo para este canal, que infelizmente possui um alcance muito menor, porque depende exclusivamente dos vídeos deste curso e alguns outros vídeos antigos que eu já possuía, que eu já fazia, mas que estão fora do alcance do público com relação às visualizações. Então, agora nós sofremos, infelizmente, um golpe drástico na questão do acesso, das visualizações e dos comentários. Por isso eu peço de joelhos, encarecidamente, de todo o meu coração, que você que está assistindo esta aula, por bondade, possa nos ajudar a fazer com que este curso chegue para mais pessoas. Por isso, peço humildemente, se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe nos seus grupos paroquiais, compartilhe na sua família, com seus amigos, com os grupos da sua igreja, nas suas pastorais, movimentos e serviços. Por favor, faça este curso chegar ao maior número de pessoas possível, não por mim, mas pelo conteúdo, por aquilo que nós nos propomos a apresentar, que merece ser assistido, não por mérito ou engrandecimento meu, nem do meu trabalho necessariamente, mas desta doutrina, daquilo que está sendo proposto. Muitas pessoas precisam desse conhecimento, dessas noções, e nós estamos aqui oferecendo, mas infelizmente talvez elas não cheguem para o número de pessoas que poderia chegar. Mas nós confiamos em Deus. Se Ele nos permite passar por esta provação, é para que cresçamos. Se não, o número dos nossos inscritos, alunos deste curso, pelo menos cresçamos interiormente e saibamos ser gratos a Ele, porque nós nos fortalecemos muito pelas provações quando enfrentamos de maneira cristã, com o coração aberto e sincero. Quero dizer que eu não estou em conflito com ninguém e não tenho a intenção de parar com este curso, mas enquanto Deus me der forças interiores e exteriores e me ajudar a me organizar para que eu possa continuar a fazer estas aulas, eu as farei. E sem me importar se elas vão ultrapassar 1 hora, se vão chegar a 1 hora e meia, talvez 2. Isso eu deixo a critério de vocês. Quem quiser assistir a aula, assistirá. Quem não quiser, não vai assistir. Mas eu não vou sacrificar o conteúdo por uma certa comodidade, nem tanto minha, mas talvez daqueles que não queiram ouvir uma aula de uma duração um pouco maior. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, vamos então iniciar esta aula. Esta aula é a continuação da aula anterior, em que nós falamos sobre o primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e aqui nós inserimos a especificidade do credo niceno constantinopolitano, que fala do céu e da terra como de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vamos pedir a luz e o auxílio do Espírito Santo para que ele nos conduza ao longo desta aula, para que possamos de fato ser fiéis a ele e que ele abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que tudo aquilo que fizermos seja para a maior glória de Deus e para o bem e crescimento espiritual de todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, vamos então para a segunda parte deste primeiro artigo, que veja a profundidade dos temas que nós tratamos na aula passada, acerca de Deus Uno, Deus Trino, das particularidades de cada uma das pessoas divinas e da Santíssima Trindade em geral, os dogmas trinitários. E hoje nós trataremos então aquilo que seria a segunda parte deste primeiro artigo, que diz respeito àquilo que é considerado como o tratado da criação. Então nós falaremos de modo geral da criação e das criaturas de Deus, né, das realidades visíveis e invisíveis que foram criadas por Deus. Nós temos então aqui um pedaço da grande pintura do Michelangelo, mostrando a criação. Logo depois, o que se segue a essa imagem é a criação do homem, imagem tão conhecida. Então, vamos procurar nos ater bem aos slides com alguns comentários que possam ser úteis. Bom, a partir da razão, chegamos ao conhecimento de que a existência das coisas se deve a alguém que veio antes dele e operou como sua causa direta ou indireta. Os filósofos antigos pensavam que existe uma causa para todas as coisas. Eles entendiam que o mundo teve uma origem sobrenatural e foi moldado por um Deus. Esse demiurgo foi o responsável por moldar a matéria que sempre existiu. Então, é do conhecimento da racionalidade humana que existe uma causa no mundo, anterior ao mundo, fora do mundo, superior ao mundo, e alguns, especialmente entre os gregos, chamaram esta causa de o demiurgo, o modelador, o arquiteto, o organizador do mundo, que já já havia a matéria, havia também este demiurgo, e ele foi o responsável, por exemplo, na doutrina platônica, na doutrina aristotélica, em alguns filósofos pré-socráticos, esta força, este indivíduo, este princípio, este motor, ideia, causa, chamada demiurgo, teria modelado o mundo e organizado os átomos ou a matéria pré-existente naquilo que nós conhecemos hoje. Então, isso já é uma ideia racional, uma ideia que a filosofia nos apresenta muito antes da nossa revelação judaico-cristã. Bom, contudo, a filosofia e a religião antiga não foram capazes de explicar a origem das coisas, embora tivessem desenvolvido várias teogonias e cosmogonias. Quando nós estudamos em filosofia ou em história as concepções primitivas ou as concepções dos povos antigos acerca da criação do universo e das coisas, nós temos várias origens dos deuses, do mundo ou dos mundos. Né? Nós temos a teogonia do Hesíodo, nós temos aqueles poemas indianos bem longos, nós temos vários relatos das diversas culturas do Oriente Médio, enfim, do Crescente Fértil, da China, do Japão, das tribos indígenas, enfim, nós temos diversas explicações para o surgimento do mundo e algumas explicações até para o surgimento das várias divindades criadas por vários povos. Contudo, estas explicações, elas dependem de causas diversas que não são suficientemente explicadas para nós. Foi apenas aos judeus que, em primeiro lugar, foi dado a conhecer a origem de tudo. Então, nós cristãos recebemos isso do judaísmo. A revelação do Antigo Testamento nos dá este dado preciso de que o Deus dos hebreus, o Deus
cujo nome é Eu Sou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e, portanto, o Deus revelado por Jesus Cristo, é o Criador de tudo, é a origem de tudo. Não como um um motor movido por outro e que de repente criou tudo. Mas não, ele é Deus e só ele é Deus, como nós estudamos na aula passada. Portanto, só ele de fato é capaz de criar as coisas e não inventar as coisas. Quem inventa parte de dados já existentes, mas quem cria, cria a partir de algo que não havia antes. Então, tira do nada. Quando nós estamos falando em criação, no nosso conceito católico, nós estamos falando de que Deus cria tudo do nada. Tamanho é o seu poder. Ele é capaz de dar existência àquilo que não existe e fazer com que aquilo que existe e que existe por ele subsista, ou seja, exista nele e continue a existir. Bom, após estudarmos um pouco sobre a Santíssima Trindade, vimos que a missão divina do Pai, embora alguns acreditam que esse conceito não caiba ao Pai, missão, mas enfim, corresponde à criação de todas as coisas. Se não quer chamar de missão, chame de atributo, né, ou de atribuição, enfim. Ou seja, tudo o que existe possui a sua origem em Deus. Nada surgiu ao acaso, mas tudo foi criado a partir do nada. Criação ex nihilo. Né? Então, tudo foi criado a partir do nada. Deus é a origem, é a causa de todas as coisas. E esta missão, esta atribuição, cabe particularmente ao Pai, por quê? Porque nós vimos na aula passada que o Pai é considerado como a fonte e a origem de toda a divindade. É o primeiro não em ordem cronológica, mas o primeiro, de fato, quem se revela e que se dá ao filho enquanto o seu pai. Então, por isso é que, sendo ele a fonte da divindade, evidentemente também ele é a fonte de toda a existência. Portanto, cabe ao Pai a criação. Mas o Filho e o Espírito Santo cooperam, se apropriam desta atribuição do Pai, que é de ser o Criador. Por isso, a fé católica rejeita qualquer ideia sobre o mundo ser eterno ou sobre a diversidade de mundos, realidades, mas afirma categoricamente que Deus é o princípio de todas as coisas, o Criador. É com a afirmação da criação de tudo por Deus que se inicia a Sagrada Escritura. Então, nós temos hoje os físicos, o falecido professor Stephen Hawking e outros, que defendem a realidade, realidades paralelas, universos paralelos, mundos paralelos, enfim. Isso, sob a perspectiva teológica, é impossível. Impossível porque este Deus, que é o Deus que nós cremos, que é o único Deus, porque seria impossível que houvesse outros, como nós já dissemos, ele criou uma realidade apenas. Se ele criou múltiplas realidades, então deve haver múltiplas salvações, múltiplas revelações. Isto fere um atributo principal de Deus, que é a sua unidade, que é o fato dele ser uno, que é o fato dele ter instituído uma única igreja, que tenhamos uma só fé, enfim, como ensina o apóstolo São Paulo. Então, não podemos crer nisso. Não podemos crer também na eternidade do mundo. E este é um erro que os antigos gregos cometiam. Pensavam que o mundo era eterno, ou era quase eterno. Este é um erro que nós não podemos aceitar, porque o mundo, nós vamos ver que um dos dogmas sobre a criação é o caráter temporal do mundo. Então, o mundo tem um princípio e
como nós conhecemos, terá um fim. Então, o mundo nem sempre existiu. Deus existe antes que qualquer coisa existisse. Na verdade, Deus não existe, Deus é. Ele é o ser, ele é o absoluto. Nós é que existimos, porque ele nos chamou à existência e a subsistirmos nele, né? Como diz o Atos, nele nós somos e nos movemos, né? Enfim, então, não há mais do que um universo, mais do que um mundo, mais do que uma realidade, não há, não é verdade que o mundo seja eterno, que existe desde sempre, que vai durar para sempre tal como está. Não, isto é mentira. Ele é Deus, o princípio de tudo. E são os versículos iniciais do livro do Gênesis. Né? No princípio, Deus criou o céu e a terra, etc, etc. Então, vamos dizer assim que este é o primeiro dogma cujos dados, um dos primeiros dogmas cujos dados escriturísticos nos são oferecidos. É claro, evidentemente, não é no princípio Deus criou, então Deus existe antes do princípio de todas as coisas e, em segundo lugar, as coisas existem porque foram criadas por Deus. Deus criou o mundo de maneira ordenada, visando a sua glória e por seu amor. Aqui, grifem, circulem, registrem isto. Então, o mundo existe de maneira ordenada. Né? Schopenhauer e outros estavam equivocados no sentido de que existe apenas uma vontade caótica presente no universo. Não, isto é falso. No mundo existe uma ordem. Né? Nada é casual, tudo é causal. Embora os filósofos queiram dizer o contrário. Mas, enfim. E por que criou o mundo? Criou o mundo visando a sua glória. Ora, então Deus criou o mundo por uma mera demonstração de seu poder? Não. Deus criou o mundo visando a sua glória por seu amor. Então o seu amor é tão grande que ele não quis ser, entre aspas, sozinho no universo. Ele decidiu fazer com que a sua existência, que é amor transbordante, fosse compartilhada com outros seres feitos para a sua glória e feitos pelo seu amor e para o seu amor. Então veja, não há uma obrigação de nós existirmos, das coisas existirem. Tanto porque as coisas, Deus existe antes de nós, Deus vai existir quando nós materialmente não existirmos mais, e sem nós ele existiria de qualquer forma. Então não há uma necessidade. Há pura liberdade, há pura amorosidade no fato da criação. Bom, conforme o Gênesis, todas as coisas foram criadas como boas por Deus, então o mal não é um princípio, nem muito menos tem a sua origem em Deus, mas se trata de um defeito ou acidente. Em outras palavras, para o qual foi criado originalmente por Deus, que não é autor do mal, todavia ele o permite, como já dissemos, visando tirar um bem ao homem. Esse parágrafo ficou meio truncado, mas assim, um dos pontos que a gente escorrega muitas vezes é dizer assim, se Deus é bom, por que o mal existe? Né? Daí cai naquele paradoxo de Epicuro. Bom, se Deus permite o mal, então ele é mal. Bom, não é isso. O mal, ele não é um princípio ontológico, ou seja, ele não é uma essência, não existe para nós cristãos esse negócio de yin yang, de ter que haver trevas e luz necessariamente. Nós somos bombardeados por esse tipo de conteúdo, que é até interessante do ponto de vista lúdico, pela mídia, mas nós não podemos transpor essas ideias, porque isto não corresponde. Então nós precisamos entender isso muito bem. O mal não foi criado por Deus. Deus não criou o diabo como mal. Deus não fez mal o diabo. Ele escolheu ser mal, tornar-se mal. Por quê?
porque ele nega a sua própria existência e a sua própria finalidade, como nós veremos mais para frente. E se Deus permite o mal, o permite para tirar um bem maior para cada um de nós. Às vezes este bem não é nesta vida, às vezes nós não compreendemos esse bem, mas de qualquer forma, São Paulo já nos ensina, Romanos 8, 28, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o problema do mal é um problema não de Deus, mas é um problema nosso, muitas vezes. Porque nós, enquanto pessoas criadas por Deus livres para querer o bem, optamos pelo mal. Então, o mal não é ontológico, ele é moral. Ele faz parte de uma negação do próprio bem e se manifesta das mais diversas formas, né? Mas especialmente quanto a nós homens, pela nossa desobediência, pelo pecado que foi inventado pelo diabo, né? Que transformou a obediência em desobediência. O diabo não cria nada, ele inventa, então ele inventou o pecado. Por isso o pecado não é uma criação, é uma invenção diabólica. Bom, além disso, Deus cuida pessoalmente de tudo aquilo que criou. Ele é providente. Então, Deus não é aquele que empurrou o primeiro dominozinho e depois todos vão caindo até o último. Não. Deus é aquele que criou todas as coisas e que sustenta com o seu ser todas as coisas que ele criou. Aqui está dizendo que a conexão está instável. Bom, eu espero que não esteja mais. Mas, enfim. Então, Deus não apenas é o princípio, uma causa primeira, mas ele é a causa que sustenta tudo. Também ele é a causa final de todas as coisas. Então, ele está no nosso começo, no nosso meio e no nosso fim. De modo algum é possível afirmar que Deus é um mundo. Então, por favor, sem panteísmo e sem panenteísmo. Deus não é o mundo, ou o mundo é uma amálgama entre Deus e o mundo, e, enfim, ou que existe uma parte de Deus no mundo, uma parte do mundo. Não. Tá? Pois ele criou o mundo não a partir de si mesmo. Então, Deus não tirou de si nada para criar o mundo. Ele não se tornou maior ou menor depois que ele criou o mundo. Mas ele criou o mundo a partir do nada, não a partir dele. A partir dele, ele gerou o Filho. E a partir dele e do Filho, procedeu o Espírito Santo, que é completamente diferente do fato de que ele criou as realidades invisíveis e as realidades visíveis, as coisas invisíveis e as coisas visíveis. Bom, por isso Deus é superior a tudo aquilo que criou e está além de tudo. Então Deus é muito maior do que o universo, que nós nem sabemos quais são os seus limites, mas ele é maior do que tudo isso. Como dizem os filósofos, penso que seja Santo Anselmo, ele é aquele que não se pode pensar maior, né? Eu gosto daquela definição também de que Deus é aquele que se encontra sempre do mesmo modo. Então, são definições interessantes. Então, é imensurável o tamanho de Deus, porque não tem tamanho para medi-lo, porque ele, na verdade, é a medida, e diante dele todas as coisas são nada, como os Salmos dão um testemunho belíssimo. Bom, por ser maior que o mundo, Deus é capaz de estar em qualquer lugar dele e sabe tudo quanto se passa no mundo criado e, de certo modo, continua a criar, pois nosso nascimento e a origem das coisas se deve a Deus como a sua causa. Então, esta obra criadora continua. Deus é o nosso criador. Ele não é criador de Adão e Adão e Eva foram dando origem às coisas, às outras pessoas, a Caim, Abel, e enfim, uma sucessão de
incontáveis gerações até nós e que vai continuar com aqueles que se reproduzirem até o fim. Não, mas ele criou você, ele criou a mim. Ele nos, como diz o Salmo, como diz o profeta, ele nos teceu no ventre das nossas mães. Ele infundiu uma alma e também participou da criação do nosso corpo. Portanto, ele é nosso criador. E, portanto, as coisas que surgem na natureza também são obra de Deus. Então, ele continua a criar porque ele sustenta aquilo que ele criou com a sua providência. Então, veja só que bonito. Não é apenas um arquiteto, um princípio inicial, mas é aquele que está presente conosco. O catecismo atenta para várias ideias equivocadas sobre a criação. É impossível, segundo a fé católica, crer que o mundo é mau em si ou feito em parte por ele. Então, o mundo não é mau, o mundo é bom e o mal não criou nada. Deus criou tudo, tá? O mal só inventou o pecado para distorcer as coisas, mas na verdade o mundo é bom porque Deus o criou. Que o mundo é uma parte de Deus. Já vimos que isso é absurdo. Que o mundo foi feito por uma força impessoal, ou seja, não, mas foram as forças do universo. Não. Que o mundo é uma realidade em que se desencadeia o conflito entre o bem e o mal. Mas que conflito entre bem e o mal? Existe um Deus bom e um Deus mau? Então, não. O mal, que é o diabo, fica tentando fazer oposição ao bem, mas não consegue fazer muita coisa. Aliás, não consegue fazer nada com relação a Deus. A única coisa que ele consegue fazer é nos estragar, e isso se nós deixarmos. Que o mundo se reduz apenas à matéria visível e nada mais. Bom, isso é falso, nós não somos materialistas, pelo amor de Deus. Convém também dizer que o Hexameron, ou seja, o relato da criação do mundo por Deus em 6 dias, não tem a pretensão de ser uma descrição objetiva da criação, afinal ninguém estava lá para saber, mas foi o modo como o hagiógrafo, no caso Moisés, as tradições, escolas, fontes que se inspiraram no seu estilo, foi inspirado por Deus para assim escrever. Então, o objetivo de Gênesis 1, 2 não é contar exatamente como foi criado todas as coisas, mas é de afirmar que Deus é o Criador, é a origem das coisas, e que ele criou o mundo com uma ordem, né? Nós sabemos a ordem, criou a luz, as trevas, os astros, separou o líquido do sólido, foi criando os seres vivos segundo a sua espécie, até que o homem é a sua última obra. Por isso, as teorias científicas que tentam explicar o mundo em um princípio podem não ser nocivas à fé católica. Lembramos que foi um padre belga, o Georges Lemaitre, o teorizador do Big Bang. Então, foi um padre que inventou a teoria do Big Bang, e ele tinha inclusive aval do Papa Pio XII para isso, enfim. Então, não existe uma contradição quando se tenta explicar o mundo a partir de um princípio, contanto que não se exclua Deus ou a possibilidade dele nesta explicação, né? Aqui eu disse isso. Teorias que dizem que o mundo surgiu do acaso, do nada, não podem ser aceitas pela fé católica. Tá? Então não podemos desprezar as narrativas de Gênesis 1 e 2, mas elas não foram escritas como relatos exatos do ocorrido. Então não é uma crônica da criação. Não é alguém que estava lá olhando, ou não é uma visão que Moisés teve sobre a criação e escreveu ipsis literis. Existe uma linguagem simbólica, uma linguagem alegórica, mas que expressa realidades objetivas. Deus existe antes de todas as coisas, Deus é o criador de todas as coisas foram criadas por Deus, o homem foi criado por Deus. Então, esse é basicamente o objetivo dos relatos do Gênesis. Vamos lá na Bíblia. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e repousou no 7º dia.
Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem tudo o que vês. Deus criou do nada, assim como todos os homens, né? Então, vocês estão vendo aqui as citações. Sois vós, Senhor, vós somente que fizestes o céu do céu e todo o seu exército. Então, veja a Bíblia testemunhando que Deus criou o mundo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, pelo sopro de sua boca todo o seu exército. O Deus que fez o mundo e tudo o que há nele é o Senhor do céu e da terra. Em Atos. Então, só alguns versículos para explicitar essa realidade. O que a tradição fala, então, sobre a criação? Lá de Daqué. O caminho da vida é este. Em primeiro lugar, ame a Deus que criou você. Tá? Claríssimo. São Justino também nos foi ensinado que, por ser bom, no princípio, ele fez todas as coisas de uma matéria informe, por amor aos homens. No princípio, Deus nos fez do não ser. Então, olha só, São Justino, primeiro filósofo cristão e mártir, dizia então: no princípio, Deus nos fez do não ser. Criação a partir do nada. E Santo Alexandre, esses ignorantes, falando provavelmente dos arianos, não sabem quão grande é a diferença entre o Pai ingênito e os seres criados, tanto os racionais quanto os irracionais, que foram criados por ele a partir do nada. Tá? Então, muito claro para os santos padres a criação ex nihilo. E o magistério, cremos firmemente e confessamos sinceramente que um só é o verdadeiro Deus eterno, imenso, imutável, incompreensível, onipotente e inefável, Pai e Filho e Espírito Santo. Três pessoas, mas uma só essência, substância ou natureza absolutamente simples. Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, espirituais e materiais, que com sua força onipotente, desde o princípio do tempo, criou do nada uma e outra criação. A espiritual e a material, isto é, a angelical e a mundana, e depois a humana, de algum modo, comum a ambas, composta de corpo e de alma. A gente já vai falar sobre isso. Pois o diabo e os outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons, mas por si mesmos se transformaram em maus. Já o homem pecou por sugestão do diabo. Isso é do Quarto Concílio de Latrão, na Fé Católica contra os Cátaros, número 1. Tá? Então nós vamos contemplar todas essas ideias aqui, logo mais. E a Cantate Domino do Concílio de Florença diz: ela crê firmissimamente, professa e prega que um só verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o qual, quando quis, criou por bondade todas as criaturas espirituais e corporais, boas, é claro, pois são feitas pelo sumo bem, mas mutáveis, porque são feitas do nada. Afirma que não há natureza má em si mesma, porque cada natureza, enquanto tal, é boa. Então não existe uma coisa, não existe esse negócio de que o diabo surgiu do nada como mal, ou que algumas coisas são más em si mesmas. Não, isso é falso, isso não é católico. As coisas se tornam más por ouvirem ao diabo, por se relacionarem ao pecado, enfim. Já falamos sobre a criação em geral, agora falamos sobre a criação invisível, a criação das coisas espirituais, falando do céu. Os anjos bons e maus. Né? O símbolo niceno-constantinopolitano afirma que Deus é criador das coisas visíveis e invisíveis. Ora, se o mundo visível corresponde ao universo e às coisas materiais, então o mundo invisível corresponde às realidades sobrenaturais, que, conforme o símbolo apostólico, correspondem à terra, que é visível, e céu, e invisível. Então é isso que quer dizer visível e invisível. É a mesma coisa que céu e terra, é a mesma coisa que as realidades materiais e as espirituais.
O céu, enquanto realidade escatológica, estudaremos no final deste curso, tá? Então a gente não vai falar muito sobre o céu, porque o céu é assunto mais para frente. Mas, em certo sentido, é designado para se referir à morada de Deus e dos anjos. Então, quer dizer que Deus criou o céu. Quer dizer que ele criou o mundo espiritual e os seres espirituais puros. Aqui, então, Deus criou uma morada para si e criando também os seres espirituais, que são os anjos. Mas também o nosso princípio espiritual formal, que é a alma. A alma é espiritual. Tá? Então, Deus é o criador dos anjos e das almas. Não que a gente aqui separe alma e corpo como se fossem duas coisas absolutamente distintas, mas só para a gente entender o que é espiritual e o que é material, tá? Então, Deus é espírito, logo Deus deve estar localizado, aqui entre aspas, com os espíritos, os anjos no céu. Os anjos são criaturas puramente espirituais, criadas por Deus, dotadas de grande intelecto e vontade livre, e assim são designados, né? Angelos, do grego ou malach, hebraico, significam mensageiro, designando a função primordial dos anjos, que é serem os mensageiros de Deus para os homens, né? Então, quando nós falamos em anjo, nós estamos falando de mensageiro, tanto em grego quanto em hebraico, nós estamos falando desta realidade dos anjos como as criaturas mensageiras de Deus, que servem a Deus e cooperam conosco, os homens, os seres humanos. Sendo assim, os anjos são as criaturas que estão próximas a Deus por serem puro espírito. Os anjos são criaturas espirituais, são puro espíritos. Claro, o espírito perfeitíssimo é Deus, mas eles são criaturas, ou seja, não existem desde sempre, mas passaram a existir porque Deus as criou, mas são espíritos. Tá? Então, aquilo que em filosofia nós chamamos de são substâncias mais simples que a nossa, porque nós somos compostos, ou seja, somos corpo e alma, não eles são só espírito, tá? Então são capazes os anjos de estar em muitos lugares, de se comunicarem rapidamente entre si. Possuem um conhecimento imensamente superior ao dos homens e vêm a Deus, tá? Então estes são os anjos maiores do que nós, na ordem ontológica, porque eles são superiores, porque são só espíritos, porque de fato têm esta visão de Deus e estão mais unidos, ligados a Ele, mas nós temos os nossos privilégios também, graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso vem depois. Por vontade divina, Deus designou um anjo para cada ser humano na terra ao nascer. Esse anjo acompanhará o homem durante toda a sua vida. Na nossa concepção, na verdade, ele já nos acompanha. Né? No momento que a gente passa a existir neste mundo, ele já nos acompanha. E até o final da nossa vida e até depois dela, dependendo de para onde nós iremos. E o anjo, então, irá nos proteger e nos guiar no caminho da salvação e nos protegerá contra os anjos do maligno. Estará com ele no céu, intercederá no purgatório e lamentará por ele no inferno. Então, é assim que o nosso anjo vai continuar depois da nossa morte. Na Sagrada Escritura e na vida dos santos, eles são retratados como figuras espirituais que estão a serviço de Deus para a vida do homem. É a figura do anjo da guarda. Inspirado na Escritura e na tradição, alguns santos, como João Clímaco e Pseudo Dionísio Areopagita, além de escritos apócrifos apocalípticos judaicos, falam sobre a diferença que existe entre os anjos de acordo com a sua função. Esses são chamados de os 9 coros angélicos, em 3 hierarquias. Isso é uma informação interessante. Então, nós temos 9 tipos de anjo em 3 hierarquias. A primeira
Primeira, não porque seja a maior, mas no sentido de uma hierarquia que vem de baixo para cima, né? Então nós temos os anjos, os arcanjos e os principados. Depois, na segunda, temos as virtudes, as potestades e as dominações. E, mais próximos de Deus, temos os tronos, os querubins e os serafins. Distinguindo um pouco as funções de cada um, aqui é um dado especulativo, não é necessariamente algo que a gente tenha que tomar como absoluto, mas é aquilo que os santos nos dizem, então tem um grande valor espiritual para nós. Bom, os anjos são aqueles que cuidam individualmente dos seres humanos. Os arcanjos são os mensageiros especiais de Deus para alguns casos. Os principados são aqueles que ajudam no governo das nações e dioceses, por isso são príncipes, porque ajudam no governo. Então devemos rezar muito pelos anjos, o anjo do Brasil, o anjo da diocese, o anjo do país, enfim, que daí já é outra ordem. As virtudes ajudam os outros anjos, né, e dos principados, os coros dos anjos e dos principados no cumprimento da missão. Então eles são esses grandes auxiliares. As potestades são os anjos que ajudam a governar a igreja e o mundo, né? Então já são anjos que têm uma jurisdição maior, por assim dizer, né? As potestades querem dizer os poderes, né? As dominações auxiliam os coros anteriores no cumprimento de suas missões. Então, anjos são auxiliados por outros anjos para cumprirem as suas missões. Então, vamos dizer assim que as dominações estão no topo da segunda hierarquia, então eles ajudam todos os outros coros angélicos que estão antes deles. E os tronos são os anjos que estão junto do trono de Deus, por isso eles recebem esse nome. Os querubins são os anjos detentores do conhecimento, né? E os serafins são os adoradores mais próximos. Na Sagrada Escritura, geralmente a aparição de um anjo é um modo de falar da ação do próprio Deus. Mas, como é impossível vê-lo, Deus tomaria a forma de um anjo para se dirigir aos homens. Aqui não está se negando, dizendo que quando se fala em anjo, na verdade não existe anjo, porque é Deus assumindo uma forma de se olhar de se falar com o homem. Não, os anjos existem, isso é uma realidade de fé que nós devemos crer, uma doutrina da igreja, a existência dos anjos. Só que muitas vezes, quando está falando do anjo, está se falando necessariamente de Deus. Mas, em muitos casos, fala-se de anjos como estes seres espirituais, mensageiros, criados por Deus para nos ajudar. Certo? Então, tenhamos clara esta distinção. Bom, existem incontáveis anjos, entre incontáveis anjos que existem, há apenas 3, cujos nomes sabemos que são os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Beleza? Mas a tradição ortodoxa oriental conhece mais 4 desses arcanjos: Uriel, Salatiel, Jerudiel e Baraquiel. Tá? Então aqui eu não quis entrar muito em detalhes sobre isso, mas se alguém tiver curiosidade de conhecer esses outros 4 arcanjos aqui, certamente é bem interessante. Tá. Deus criou todos os anjos como bons no princípio. Logo, quando Deus criou o céu, aqui nós não estamos falando em tempo cronológico, mas em tempo espiritual, tá? E também não é igual aquele astronauta que foi no foguete, atravessou o planeta Terra e disse: não estou vendo nenhum Deus aqui, pelo amor de Deus. Né? Bom, como criaturas livres, os anjos poderiam também permanecer com Deus ou rejeitá-lo. Então, os anjos não são robozinhos de Deus, mas são criaturas livres também, assim como nós somos livres. Então, eis que um querubim, chamado Lúcifer, se voltou contra Deus, segundo especulações, o fez por não estar de acordo com os planos de Deus no futuro, e uma visão egoísta sobre si mesmo. E também levou muitos anjos em sua revolta. Então, existem várias
explicações, teorias, especulações sobre essa questão dos anjos malignos, baseadas em visões, baseadas em exegese da Sagrada Escritura, segundo a tradição dos padres, dos escritos apócrifos, muitas fontes diferentes nos dão visões, nos dão perspectivas sobre essa questão de Lúcifer, né, do diabo e dos outros demônios, né? Isso é bem interessante. Uma pena que isso seja muito desvalorizado hoje em dia e, infelizmente, incorretamente valorizado em certos aspectos e lugares. Enfim, então, dessa desobediência, assim como Adão e Eva agiram de forma desobediente a Deus, mas antes deles já um anjo e outros, os anjos, alguns anjos, já haviam se revoltado contra Deus antes que o homem fizesse isso. Tá? Daí surgiram os demônios ou anjos maus, que são anjos caídos, ou seja, decaíram de seu estado de perfeição e foram privados da visão de Deus, beatífica. Então se afastaram da presença de Deus, dando origem ao inferno. Então, o lugar onde Deus está é céu, e onde Deus não está é inferno. Ou onde ele não pode estar, onde não podem estar com ele, ligados a ele pelo amor, isso é o inferno. Né? Se por um lado os anjos estão individualmente a serviço de cada homem, tristemente também os demônios se empenham para a destruição de cada um. Então nós temos um anjo e nós temos um demônio também, ou talvez até mais, enfim. Sendo espíritos, eles podem estar em vários lugares, saber muitas coisas e realizar prodígios, atormentar os homens pela tentação e levando-os a pecar e até mesmo prejudicando o homem fisicamente, se assim Deus lhes permitir. Né? Mas venceremos o mal. Então, se a Bíblia diz que cerca de 1/3 das estrelas do céu caíram, então isso sempre foi interpretado de modo que 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus, então nós estamos em maior número, porque nós temos 2/3 ao nosso favor. Não é? Mas é claro, essa contagem numérica é impossível de ser feita, não? Mas enfim, aqui não é questão de números, mas é questão de que o bem é superior ao mal, infinitamente superior ao mal. Contudo, Lúcifer e seus demônios são inferiores em tudo a Deus, em número menor aos anjos leais a Deus e já estão eternamente condenados ao inferno. Não tem esperança para eles. A única coisa que eles querem fazer é tirar a nossa esperança, é acabar conosco, mas eles já estão acabados. Por isso, eles tentam levar o homem para o mesmo destino infeliz que eles têm. Deus é o eterno vencedor. E se estivermos com ele, também venceremos o mal. Porque nós, sozinhos, contra um anjo, sem condições. Mas nós, com Deus aí, ninguém nos vence. Nada nos separa do amor de Cristo, como ensina São Paulo. Bom, a existência dos anjos bons e maus é uma doutrina da Igreja que não se pode negar. Então, quem fala que anjo não existe está indo contra aquilo que a doutrina da Igreja ensina. Fora os anjos, não existem outras criaturas espirituais puras. Por isso, o católico não deve, de maneira alguma, prestem atenção, crer em fantasmas, criaturas das fábulas e lendas ou qualquer outra criatura espiritual, porque elas não existem mesmo. Tá, então, não tem Saci Pererê, lobisomem, mula sem cabeça, sei lá, criatura do Harry Potter. Não tem. Isso não existe. Não existe, porque se existissem, Deus as teria criado. Se ele as tivesse criado, nós saberíamos, porque ele nos daria conhecimento disso. Mas não existem. Então, por favor, não vamos crer nas superstições, mas vamos crer naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que a igreja nos ensina. Certo? Acreditar nessas coisas é uma superstição, contrária à fé, que pode ser, em alguns casos, uma heresia, como crer em uma mistura de anjos e homens, etc. Aqui, quando a Bíblia fala em nefilins,
Aqui nós precisamos ter um certo cuidado com isso. Aqui a Bíblia não está falando de semideuses, mas ela está falando daquela questão dos heróis antigos, enfim. Mas não quer dizer que existam híbridos entre homens e anjos, tá? Então, isso seria mais uma maneira alegórica de dizer que certos homens quiseram ter uma glória superior aos dos homens, enfim. As coisas caminham nesse contexto para esse sentido, tá? Não que exista uma amálgama entre homens e deuses. Tanto os anjos como os demônios, é importante termos em mente que o modo como eles são representados se trata de uma aproximação. Sendo seres espirituais, eles não possuem um corpo físico, mas, por isso, não possuem aparência definida, mas podem assumir várias formas. Então, as representações que nós temos de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, dos anjos da guarda, dos demônios também, elas são construções históricas ou o modo como eles possibilitaram ser vistos, a aparência que eles tomaram, enfim. Mas se a gente for mesmo para aquilo que os profetas do Antigo Testamento e o Apocalipse falam dos anjos, eles são criaturas que, para os nossos padrões estéticos, são bem feios. Olhos enormes, com asas, enfim. Mas evidentemente que aquilo também tem um teor simbólico. Bom, a questão não é como os anjos são ou deixam de ser na sua aparência, a questão é o que eles são e o que eles fazem. Isso é que é importantíssimo. Então, os anjos não são os cupidos, o cupido, aquele anjinho tal, filho da Afrodite, não. E os demônios também não são aquelas criaturas vermelhas com rabo e chifre, tridente, enxofre. Não, não. Bom? Então, não nos apeguemos a esses detalhes de aparência, mas entendamos que um é uma coisa e o outro é outra coisa, tá? E a Bíblia fala sobre os anjos diversas vezes no Antigo e no Novo Testamento. Então, Paulo aos Colossenses diz: nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis. Lá no Gênesis, via uma escada que, apontando na terra, tocava com o sino do céu, com o sino o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam, né? A chamada escada de Jacó, a escada de Betel. E um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, Tobias. Então caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Uma das poucas citações do diabo, ou uma referência ao diabo, coisa ruim, no Antigo Testamento. Tá? Nesse momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no deserto do Alto Egito. Também, o livro de Tobias representa uma angiologia, uma demonologia muito expressivas. Bem interessante. E a tradição da igreja nos ensina sobre os anjos. Né? Existem muitos versículos sobre os anjos, né? Peguei alguns só para ilustrar, e os santos padres também falam muito sobre os anjos. O Papa São Gregório diz: a providência entregou os homens e as coisas debaixo do céu aos anjos que para isso designou. Desculpe. Às vezes o cansaço não ajuda muito na leitura. Bom, isso foi São Justino. O Papa São Gregório Magno disse que acho que ele disse isso citando a apologia do São Justino. Bom, enfim. E Santo Atanásio de Alexandria disse: os anjos foram criados antes do cosmos, ou seja, então a criação dos anjos é anterior à criação do mundo visível como nós conhecemos. Eu acho que eu acabei esquecendo a citação do Papa São Gregório Magno sobre os anjos. Ai, Luiz Alfredo, mas tá bom. Aqui, ó. Pois aqui. O ar que nos rodeia está cheio de anjos, né? São João Crisóstomo. Isso deve ter inspirado o Padre Marcelo. Bom, os anjos celestes cuidam e velam até pelos pormenores do cosmos, nosso velho amigo,
Jerônimo e o São Gregório Magno, que aqui está a citação: os anjos são incomparavelmente mais íntimos de Deus que os homens. São espíritos e somente espíritos, enquanto o homem é espírito e carne. O Catecismo usa dessa definição aqui do nosso Gregório Magno. Bom, o João Damasceno: a obra dos anjos no céu consiste em louvar a Deus. Na terra servem o Senhor e revelam os seus mistérios. O Catecismo também se aproveita dessa definição do nosso Damasceno. E o Magistério diz sobre os anjos: se alguém crê que as almas humanas ou os anjos têm sua existência da substância de Deus, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. Então, se alguém crê que os homens ou os anjos sejam feitos de uma parte de Deus, excomungado. Se alguém diz que o diabo não foi anteriormente um anjo bom feito por Deus e que a sua natureza não foi obra de Deus, mas diz que ele saiu do caos e das trevas e que não há quem o tenha criado, sendo ele mesmo o princípio e a substância do mal, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. Então, quem acha que o diabo foi criado mal, que ele criou a si mesmo, seja anátema. E o Sínodo de Braga, em Portugal: se alguém crê que o diabo tenha feito algumas criaturas no mundo e que o diabo mesmo faça com autoridade própria trovões, raios, tempestades e secas, como diz Prisciliano, seja anátema. Então, o diabo não tem esse poder, não, tá? Isso aqui disse um sínodo muito importante da Igreja. Outra citação: a sexta anotação denuncia que eles dizem que o diabo nunca foi bom em sua natureza, não seja obra de Deus, mas que ele emergiu do caos e das trevas. Isso significa que ele não tem autor algum, mas seja ele mesmo a substância de tudo mal, enquanto a verdadeira fé professa que a substância de todas as criaturas, quer espiritual, quer corporal, é boa, e que não há nenhuma natureza do mal. Pois Deus, que é criador de todas as coisas, não fez nada que não fosse bom. De onde também o diabo seria bom se permanecesse no estado em que foi feito. Olha só que clareza de São Leão Magno. Mas porque usou mal sua excelência natural, não permaneceu na verdade, ou seja, mentiu. Não passou para uma substância contrária, mas desligou-se do sumo bem ao qual devia aderir. Assim como os mesmos que afirmam tais coisas caem na verdadeira falsidade e acusam a natureza naquilo em que, por própria vontade, cometem falta e são condenados por causa de sua voluntária perversidade. De qualquer modo, o mal estará neles, e o mal mesmo não será a substância, mas o castigo aplicado à substância. Então veja a clareza que o Papa São Leão Magno diz: mal não é uma substância, é um castigo próprio para a substância, é uma negação, é uma autodestruição, é uma contradição interna, é uma coisa deliberativa do próprio ser, do próprio indivíduo, mas não é algo que vem de Deus. E não é algo que existe por si ou que foi criado assim, mas uma escolha própria do diabo e também nossa, infelizmente. Isso disse o Papa São Leão, né, com a Laudabilite a Toribio de Astorga, na Espanha. Aqui, de novo, né, mas tá bom. Já falamos do céu, agora vamos falar da terra. Já estamos quase 1 hora, mas firmes e fortes. Então, Deus também é o criador das coisas terrestres, da terra. Então, o que existe na terra, ou na realidade material visível, o homem e todas as outras criaturas, seres, coisas, enfim. Ao descrever a criação, o Gênesis 1 começa dizendo a ordem das coisas criadas por Deus: a luz e as trevas, o céu, a terra, as águas, os astros, os animais em mais diversos tipos, e a tudo considerou como bom. Por fim, o homem e a mulher,
hebraico é macho e fêmea, e considerou-os como muito bom, né? Não vamos comentar muito sobre isso aqui, porque a gente sabe, né? Mas enfim, então Deus criou o mundo ordenadamente e isso Gênesis nos dá testemunho. Mas o homem tem um lugar especial na criação. Tudo é bom, mas o homem e a mulher são muito bons. Quando se fala de terra, não quer dizer apenas o planeta em que habitamos ou a porção seca, bem como o céu não designa apenas o lugar das nuvens e astros. Por terra, entende-se toda a realidade material visível, todo o universo, mas de modo especial o nosso mundo, no planeta, e todos os que nele vivem, considerando cada forma de vida como querida por Deus e não criada por acaso. Então, até os pernilongos que nos incomodam foram criados por Deus e têm um propósito na cadeia alimentar, enfim, os ratos, as baratas, essas criaturinhas, ao nosso ver inglórias, mas elas têm uma razão de ser. O mundo é uma prova viva da existência de Deus. Ele aponta para a realidade superior. Sua complexidade e beleza ultrapassam o nosso entendimento. Então, se nós víssemos os anjos, não haveria absolutamente dúvida alguma da existência de Deus, né? Porque os anjos são, né, tão estupendos que quem vê um anjo, né, no Antigo Testamento, né, se assusta, se apavora. Ver Deus, então, é impossível. Moisés só conseguiu ver Deus de costas e precisava de véu para estar falando com Deus e depois voltando para falar de Deus com o povo. Então, se nós tivéssemos uma visão sobrenatural, bom, qualquer dúvida cessaria e também um certo desespero se nós pudéssemos ver a nossa própria alma, enfim. Né? Mas, enfim, mas já que nós não vemos o espiritual, vemos o material. E o material é uma prova viva de Deus. Né? Então, é aquela música lá, com grandes tu, enfim, parte dessa ideia, que a gente olhando para a beleza do mundo, nossa, só realmente alguém superior pode ter criado tudo isso. Quem é? Deus. Né? Deus criou o mundo não como um ato de seu poder, mas como um ato de amor. Então, a criação ela é totalmente livre, voluntária e amorosa. Tá? Ele quis chamar as coisas à existência, tirando-as do nada e dando vida a elas. Desde as mais simples estruturas biológicas, e não biológicas também, e as mais complexas formas de vida, biológicas ou não, cada uma delas possui uma estrutura única e é dotada de certa vida e uma finalidade. Então, tudo tem vida, essência e tudo tem um propósito. Claro que o homem é o queridinho, por assim dizer, porque tem algo a mais, e esse algo a mais é tudo com relação ao homem. Conforme a filosofia, tudo existe para um determinado fim. Então, os animais, as plantas, os elementos, as estruturas geológicas, as invenções humanas e o próprio ser humano, tudo possui uma finalidade ou objetivo, que é a glória de Deus. No relato da criação, vemos que Deus colocou todas as coisas visíveis criadas a serviço do homem. Por isso, o ser humano possui a responsabilidade de cuidar do mundo usando dos seus recursos para o seu bem e aperfeiçoando a criação segundo as disposições de Deus através de seu intelecto e de seu trabalho. Olha Laudato Si aqui. Papa Francisco, Laudato Si, Casa Comum, importante, Pastoral do Meio Ambiente, Ecologia. Isso é legal, isso é interessante, vista do aspecto teológico correto. Beleza? Então, não vamos desprezar aí o que o Papa tem falado sobre essas questões que são importantes. Não são, evidentemente, o centro de tudo, mas são muito importantes. Ok? Não se pode jamais atribuir a qualquer outra coisa um valor superior ao ser humano. Então, um homem, uma pessoa humana, um ser humano vale mais do que qualquer outra coisa, porque é imagem e semelhança de Deus. Embora todas as coisas confluam para a glória de Deus, apenas uma das criaturas Deus quis por si mesma e para ele,
que é o ser humano. Olha só que lindo, Deus nos quis. Ele me quer porque eu sou eu, porque ele me fez para ele. E ele se faz para mim. Olha que lindo isso, né? Criado por Deus segundo a sua imagem e semelhança, criado a partir do barro e do pó da terra, mas dotado de um sopro vital dado pelo próprio Senhor, um ser vivente, animado. Isso que é alma. Ânima quer dizer movimento, vida, né? O ser humano é a última obra da criação. Ele é a síntese e o ápice da obra divina, aqui eu acrescentaria criacional. Pois o homem é a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, e a ele se assemelha. Por imagem, entende-se o ser humano no seu estado atual, que lembra a Deus. Então, quando os anjos olham para nós, eles, nossa, olha, é parecido com Deus aí mesmo. E por semelhança, entende-se o homem futuro, ou seja, o parecer-se com Deus. Então, não é apenas um, olha só, até que lembra, sabe? Mas a semelhança é algo mais. Aí nós, de fato, estaremos parecidos com Deus na sua glória. Bom, a tragédia do pecado fez o ser humano enfraquecer a imagem e perder a semelhança, ou seja, aquilo que em nós apontava para Deus ficar apagadinho e o modo como nós somos parecidos com Ele, que é a semelhança, né, é perdido. Mas a graça faz o homem clarear a imagem e recuperar, ou seja, recuperar a semelhança, se assemelhar a Deus. Bom, na sua constituição, diferente dos anjos, que são criaturas simples e espirituais, o ser humano é uma criatura composta por um princípio material, o corpo ou a carne, e um princípio espiritual, a alma ou espírito. O corpo é chamado de matéria do homem, enquanto a alma é chamada de forma do homem. Mas são ambas que o constituem como ele é. Por isso, o ser humano é corpo-alma e não corpo e alma, como se houvesse uma oposição ou distância entre as duas coisas. Então, aqui é muito importante. O que é o ser humano? O ser humano é uma criatura, um ser, um ente composto, ou seja, formado por dois princípios, um princípio material e outro espiritual, que é o princípio material, o corpo, o princípio espiritual é a alma. O corpo é aquilo que se chama de matéria, ou seja, aquilo que nos constitui enquanto criaturas visíveis, enquanto aquilo que nós somos neste mundo, e a alma é o princípio espiritual que dá forma, ou seja, que molda o nosso corpo. Mas nós somos corpo, alma, alma, corpo, e não corpo de um lado e alma do outro, sendo a alma superior ao corpo e o corpo não vale nada. Ou nós somos só corpo mesmo e a alma não vale nada, a alma é a consciência. Não, não é isso. Tá bom? Princípio material, princípio espiritual. Corpo, alma. Né? O corpo corresponde à dimensão físico-biológica do homem. É a sua ligação com o mundo. É o substrato da alma, ou seja, a base que a alma tem para agir. É por meio do corpo que o homem interage consigo, com os outros e com as demais coisas criadas por Deus no mundo. Então, nós não somos anjos para interagir diretamente com a nossa alma, com Deus, com uns com os outros. Não, isso quem fazem são os anjos, porque são por espírito. Nós não somos por espírito, nós somos compostos, nós somos corpo-alma, tá? E o corpo é o nosso veículo de interação. Não é só um instrumento, não é um brinquedinho da alma, mas é aquilo que nós somos. Parte daquilo que nós somos, algo essencial daquilo que nós somos. Devemos abandonar uma visão negativa do corpo como instrumento do pecado, né? Então a gente tem que morrer logo porque a carne só serve para pecar, o corpo só serve para pecar. Não, não é isso. Então, carne, quando Paulo fala de carne, olha só, mesma coisa quando ele fala de mundo.
Isso eu estou explicando aqui no slide, aqui na fala. Ele não se refere à carne que nos constitui, né? A pele aqui, órgão, tá? Não. Ele está falando de pecado. Pecado. Ele está aqui fazendo um oposto àquilo que é graça, espírito bom, tá? Então entendamos isso que é muito importante, beleza? Então, quando se fala que a carne é mal, o mundo é mal, está falando do pecado que é mal, beleza? Bom, o corpo, como ensina o apóstolo Paulo, é o templo do Espírito Santo de Deus. A alma corresponde à dimensão psicoespiritual do homem. É a sua ligação com o céu, é a sua transcendência, é o que dá forma ao corpo. Ela é criada e infusa no nosso corpo, no exato momento em que somos concebidos. E assim como o corpo é única, não há ninguém com um corpo e uma alma iguais e jamais haverá. Então você, eu, todos nós que existimos, aqueles que já existiram e aqueles que vão existir, todos nós somos únicos, irrepetíveis, porque não existe um corpo igual, não existe uma alma igual. Não existe ninguém igual a ninguém, nós somos únicos e Deus nos ama unicamente como somos, porque Ele assim nos fez. E nós devemos voltar ao projeto original de como Deus nos fez, e não nos perder pelo pecado. Então, é na alma que estão as nossas faculdades, como a inteligência, a razão, a memória, a vontade, sentimentos e outras operações ligadas ao corpo. Importante citar que a alma, do latim anima, quer dizer ela não é um fantasma, uma fumaça, uma energia, mas é o princípio vital individual que Deus nos conferiu, né? Assim como Ele soprou nas narinas de Adão, soprou em nós, e seremos para sempre, porque a alma é imortal. O corpo é mortal, o corpo vai ser ressuscitado com a alma, mas a nossa alma é imortal. Quanto à finalidade do homem, o ser humano foi acho que feito para Deus, né? Ele é capaz de Deus, é o único ser capaz de conhecer e se relacionar com o Criador. Então, isso é muito claro. Contudo, durante incontáveis anos, a condição do homem era um mistério para ele mesmo. Mesmo no Antigo Testamento, ainda não havia clareza a respeito da natureza e do mistério do homem. Foi somente com a encarnação do Verbo, Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus Filho encarnado, nascido da Virgem Maria, é que o mistério do homem se revelou por meio do homem-Deus, do Deus-homem, Jesus Cristo. Então, Jesus nos mostra quem é o homem. É a partir de Jesus que eu entendo quem sou eu, que você entende que você é você, que nós nos entendemos uns aos outros, que nós entendemos o que é a humanidade, que nós entendemos o que realmente é o ser humano e para que nós fomos feitos, por que nós somos feitos e para o que nós fomos feitos. Para Deus. Então Jesus é o homem como deve ser. É o novo Adão que redime o velho. E a Virgem Maria, enquanto criatura humana, é a nova Eva, o ser humano perfeito. Jesus não é criatura humana, ele não é pessoa humana, ele é pessoa divina, com uma natureza divina e uma natureza humana. Isso a gente vai ver quando tratarmos do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo artigos que falam todos sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tá. Só em Deus o homem encontra o sentido pleno para a sua vida. Por isso é que Deus, no seu amor misericordioso, decidiu revelar-se ao homem para salvá-lo. E decidiu assumir a nossa condição humana na encarnação para poder nos associar a Ele, restaurando a nossa imagem e semelhança perdidas no pecado. Veja, pela encarnação é que a gente entende o que é o homem. O homem não é só um bicho, não é só um animal racional, não é só uma criatura mais inteligente que as outras, ou que acha que as outras não são tão inteligentes quanto ele, mas ele é
a criatura que Deus quer por si mesmo e para ele. Ele é, de fato, feito à imagem e semelhança de Deus. Aliás, aquele que é a imagem do Deus invisível, Jesus, assumiu a nossa condição, né? Quando o Verbo encarnou-se. E ainda Deus nos quer com Ele na eternidade e irá nos transformar para que possamos fruir da sua visão e do seu amor pelos séculos. É a vida eterna. Então, nós fomos feitos para a vida eterna. A gente não foi feito para durar aqui 60, 70, 80, até 100 anos, um pouquinho mais. Nós fomos feitos para sempre. Não um para sempre aqui, felizes para sempre aqui, um conto de fadas. Não, nós fomos feitos para Deus no céu, para amar a Deus, para sermos amados por Ele, para amarmos os outros em Deus, para sermos amados pelos outros em Deus. Fomos feitos para o amor. Então veja que coisa bonita. Uma dimensão antropológica, teológica, que nós perdemos e que devemos resgatar. Então, quem é o homem? A Bíblia fala. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. No Salmo, famoso Salmo 8, que é o homem, digo-me então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles? Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos, de glória e honra o coroastes. E na carta de Pedro, primeira, o Deus de toda graça que vos chamou em Cristo a sua eterna glória. Olha a finalidade do homem, a eterna glória. Em Tessalonicenses, falando sobre o homem, o Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma, corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o texto mais antigo do Novo Testamento, no final dele, fala que o homem é corpo, alma e espírito, tá? Corpo, alma. Alma, corpo. Espírito enquanto morada de Deus no nosso interior. E a tradição fala também sobre o homem. Taciano da Síria fala: o vínculo da carne é a alma, e o que a alma retém é a carne. Tá? Não assim perfeito, mas é interessante. O próprio homem é a imagem viva de Deus. Olha que lindo. Você, eu, nós somos a imagem viva de Deus. Né? Se os animais pudessem nos entender e olhar para a gente, eles olhariam para nós e falar: olha, esse aí parece com o Criador. Claro, se eles também fossem capazes de ver o Criador. O homem é dotado de razão e por isso semelhante a Deus. Né? Vamos lá. O querido Santo Antão, nada mais útil pode ser ao cristão do que pensar todos os dias: estou começando a servir a Deus e o dia de hoje pode ser meu último. Isso aqui eu deixo para a gente refletir. É muito importante, eu achei essa reflexão belíssima do nosso grande Santo Antão do Deserto. Eu estou começando a servir a Deus, ou seja, cada dia é um começo e hoje pode ser o último. Então, vamos pensar nisso aí. Que é o homem? Alma racional dotada de corpo. As definições de Santo Agostinho são muito precisas, ótimas. Que é o homem? Alma racional dotada de corpo. E o magistério que diz sobre o homem: por isso o magistério da Igreja não proíbe que nas investigações e disputas entre homens doutos de ambos os campos se trate da doutrina do evolucionismo, que busca, em matéria viva pré-existente, a origem do corpo humano. Quanto às almas, a fé nos obriga a reter que são criadas diretamente por Deus, e isto segundo o estágio atual das ciências humanas e da sagrada teologia, de modo que as razões de uma e outra, isto é, dos que defendem ou impugnam tal doutrina, sejam ponderadas e julgadas com a devida seriedade, moderação e comedimento, contanto que todos estejam dispostos a obedecer ao juízo da Igreja, a quem Cristo conferiu o encargo de interpretar autenticamente as Sagradas Escrituras e de defender os dogmas da fé, a Humani Generis, contra os erros da modernidade do Venerável Pio XII. Né? Muito bem, a ciência quer pesquisar sobre os seres humanos? Beleza.
Mas olha, isso não pode ferir a dignidade do homem, isso não pode negar quem o homem é, tá? Então, saudoso Pio XII disse isso em 50. Essa aqui é da Gaudium et Spes. Bom, tudo quanto existe sobre a terra deve ser ordenado em função do homem, como seu centro e seu termo. No ponto, existe um acordo quase geral entre crentes e não crentes, né, neste ponto. A Sagrada Escritura ensina que o homem foi criado à imagem de Deus, capaz de conhecer e amar o seu Criador, e por este constituído Senhor de todas as criaturas terrenas, para as dominar e delas se servir, dando glória a Deus. Deus, porém, não criou o homem sozinho. Desde o princípio criou-os, varão e mulher, e a sua união constitui a primeira forma de comunhão entre pessoas, pois o homem, por sua própria natureza, é um ser social, que não pode viver nem desenvolver as suas qualidades sem entrar em relação com os outros. Como também lemos na Sagrada Escritura, Deus viu todas as coisas que fizera e eram excelentes. A Gaudium et Spes, número 12. Um tema importantíssimo, e com isso eu acho que a gente já vai, meio que vai ser o último tema nosso. O último tema nosso, depois a exposição dos dogmas, sobre o pecado original e o pecado em geral. Se eu fosse refazer essa aula, eu colocaria o pecado junto com a graça, mas eu quis respeitar a ordem, respeitar aqui o desenvolvimento do símbolo, então, mas talvez se fosse um curso mais dogmático, mais sistemático, talvez eu colocasse o pecado junto com a graça, mas enfim, está feito, vamos lá. Sobre o pecado original. Então, nós temos os relatos de Gênesis 1 e 2, que falam sobre a criação, e Gênesis 3 é o pecado original, que é a origem da condição atual do homem, que é o pecado dos primeiros pais, que também nos é transmitido, nos é passado, e que também funciona como um princípio dos nossos pecados pessoais. O pecado pode ser definido como a ruptura com Deus através da desobediência à sua lei, a recusa do seu amor, o egoísmo, o afastamento, o se deixar levar pelo mal. Isso implica em uma autonegação do próprio homem, pois ele foi feito para Deus e para viver na graça. O pecado é a não graça, não Deus, não amor. Tá? Então, acho que ficou legal, compreensível essa definição. Pecado como um não a Deus, não a graça, não ao amor. Tá? O pecado é composto por 3 momentos, né? A tentação, as nossas inclinações estão desordenadas, o diabo fala aqui no nosso ouvido e a gente escuta, mas ainda não é pecado, né? Porque ser tentado não é pecado, beleza? É só o começo. A gente pode dizer, olha, não quero, não vou, não faço. E o diabo não força nada. Tá? Ele instiga, claro, instiga até a gente, infelizmente, ceder, mas se nós formos fortes, com a graça de Deus, a gente supera, a gente vence. Mas, como a gente nem sempre vence, elaboramos o pecado e nos decidimos por ele. É verdade, então eu vou fazer porque acho que é bom, né? Aí começa o pecado. Quando eu falo pro diabo, você tem razão, vou fazer. Aí mora o perigo, aí nós caímos de fato. Nós pecamos no nosso interior primeiro porque nós consentimos com a tentação. Em terceiro lugar, a gente executa a ação e cometemos os males, os pecados que podem ser leves ou graves, ou ainda os terríveis pecados contra o Espírito Santo, os gravíssimos. Bom, os pecados têm 2 grandes categorias.
Veniais e mortais. Os veniais são aqueles que, em comparação com os 10 mandamentos, não os infringem, né? Ou seja, é uma coisa errada, mas que não tem todo o peso e toda a gravidade, né? É mal, atrapalha, mas não é o fim, né? Não é terrível, não é uma ruptura com Deus, mas é um afastamento. Pecado mortal já tem um sentido de ruptura, não que é uma ruptura intransponível, mas no sentido de que, de fato, a gente fica contra Deus porque nós rejeitamos o seu amor, fazemos mau uso da nossa liberdade, nós queremos ser como deuses, nós comemos o fruto errado, não o fruto da vida, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal, queremos determinar na nossa vida aquilo que é o bem, aquilo que é o mal, esse é o pecado original, o pecado de Adão e Eva, o pecado dos pais. E, infelizmente, com isso nós morremos. De fato morremos, mas interiormente. E com isso, passagem para o inferno, lamentavelmente. Então, esse pecado, o grave, né, particularmente, é um ato mau em si, agravado por uma matéria ou objeto da ação, que é importante sempre ponderar isso, praticado de maneira livre e consciente, e faz com que nós percamos a graça de Deus. Tá? Então, quando eu falo uma bobagemzinha qualquer, sem necessariamente ter a intenção ou ter realmente pensado sobre isso, é leve agora, mas quando eu falo de fato alguma coisa mais pensada, refletida, aí é grave. Então, alguns pecados mortais em particular são chamados de cabeça, caput. Por isso eles são chamados capitais, né? Poderiam ser chamados de capítulos, capitulares ou cabeças, por isso que eles têm esse nome de capitais, não porque eles são a sede de alguma coisa, bom, em certo sentido são, mas porque eles, por assim dizer, são as raízes, são, vamos dizer assim, são as cabeças dos pecados. Em ordem alfabética, eu coloquei aqui: avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba. Se a gente fosse estudar a moral, a gente veria eles em outra ordem. Mas aqui a gente não vai se deter nisso, vamos apenas mencionar a sua existência. Bom, e como combater esses pecados, que a gente sabe bem quais são? Como nós combatemos a avareza pela benevolência, né? Sendo caridosos. Como nós combatemos a gula? Aqui não está voltando direito. A gula pela temperança, ou seja, moderando. Como nós combatemos a inveja? Pela caridade. A inveja é um não ver, é um não olhar para ficar triste pelo outro. Na caridade, nós nos alegramos com o outro, combatemos a inveja. Como nós combatemos a ira? Justamente pela paciência. Como nós combatemos a luxúria? Pela castidade, pela continência. Como nós combatemos a preguiça? Pela diligência, ou seja, por fazermos as coisas não forçados. E como nós combatemos a soberba? Pela humildade, né? E estas virtudes, opostas aos vícios capitais, aos pecados capitais, unidos às virtudes cardeais e às teologais, são então a receita, a escola, os valores, as ferramentas para a santidade. Prudência, justiça, temperança, fortaleza. E fé, esperança e caridade. Então, 7 pecados são capitais e alguns são pecados terríveis, mais terríveis que estes, que são os pecados que bradam aos céus. Quais são os pecados que bradam aos céus? O assassinato, a sodomia, a opressão dos pobres e não pagar o salário a eles.
Assassinato, sodomia, nós sabemos o que é sodomia, sabemos o que é assassinar, oprimir os pobres e não remunerar as pessoas, esses são pecados muito graves. Né? E de fato bradam os céus porque a Escritura diz que Deus faz justiça aos que os praticam e aos que sofrem essa injustiça. Também entre os pecados graves estão os gravíssimos, os piores de todos, que são os pecados contra o Espírito Santo, que não podem ser perdoados. Porque implicam não no fato de que Deus não os possa perdoar, não é uma impossibilidade de Deus perdoar, mas significa que o pecador recusa o perdão. Quais são os 6 pecados contra o Espírito Santo? Diz o Catecismo de São Pio X, a presunção da própria salvação, o desespero da própria salvação, que é o contrário, o presunçoso acha que está salvo, o desesperado acha que não está salvo, no sentido assim de, eu já estou salvo, e é impossível que eu seja salvo. Esses são 2 pecados que nos fecham a ação do Espírito Santo. Isso é o entendimento do pecado contra o Espírito Santo, aquilo que nos fecha ao Espírito Santo, né? Que nos leva a ver mal o Espírito Santo, a blasfemar contra o Espírito Santo, a ofender o Espírito Santo. E se o Espírito Santo é o agente divino da nossa santificação, é o Deus santificador, se nós nos negamos a nossa santificação, então como é que a gente se salva? Tá? O que mais é pecado contra o Espírito Santo? Invejar os dons alheios, então, cada um com o seu dom, bendito seja Deus pelo meu dom e pelo dom do outro. Não podemos invejar os dons. Negar a verdade conhecida. Então, quando eu falo que a fé católica é mentira, ou eu conheço uma coisa como verdade, mas eu nego, pecado terrível. Pecar insistentemente, ou seja, eu tô pecando mesmo, não tô nem aí. Cuidado, meu querido, cuidado. E morrer em pecado, aí realmente só na misericórdia de Deus, se nós de fato nos abrirmos a ela. Se a gente não se abre, fazer o quê, né? Mas enfim. E o que é então o pecado original? O pecado original é o pecado originário. Ou seja, é o pecado da origem, é o pecado dos primeiros pais, é o pecado de Adão e Eva, é o pecado do Gênesis 3, que é simbolizado pela ação de comer o fruto da árvore do meio, que foi proibida por Deus sob pena de morte. Qual que era a árvore do meio? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, era a árvore da vida. Então, Eva se enganou, Adão se enganou, eles comeram da fruta errada, da árvore errada, querendo ser conhecedores do bem e do mal, ou seja, querendo ser deuses, mas o homem não pode ser Deus, e logo eles foram punidos com a morte física, perdendo os dons que eles já tinham, mas também com a morte espiritual, porque escolheram se afastar de Deus. Mas como eles não comeram da árvore da vida, ou seja, como eles não quiseram se tornar eternos como Deus, então o seu mal é reversível. E por isso a árvore da vida, Jesus Cristo, desceu para dar os seus frutos para nós comermos, para aí sim entrarmos de volta no paraíso. Mas não querendo ser como deuses, mas participar na graça de Deus. Enfim, a desobediência de Adão e Eva, que caminhavam com Deus e eram reverenciados pelos anjos e eram senhores de todas as coisas criadas, se deixaram enganar pelo diabo, representado pela serpente, o animal mais astuto, que simboliza a astúcia do próprio mal, e então pecaram contra Deus. Então, o que Adão e Eva fizeram, o que nós fazemos constantemente? Não queremos mais andar com Deus. Não queremos mais estar no projeto de Deus, não queremos mais amar a Deus, mas queremos ser o centro, queremos decidir as coisas por nós mesmos, queremos ocupar o lugar de Deus, queremos matar Deus, como o Nietzsche fala, né? Que Deus está morto e nós o matamos. Não, na verdade a gente se mata sozinho, porque Deus é Deus. Enfim,
Antes do pecado, o ser humano criado por Deus era dotado de certos dons que o permitiriam viver para sempre e em harmonia com Deus, que são os dons preternaturais, ou seja, como que era o homem e a mulher antes do pecado, em outras palavras? Imortal, impassível, íntegro e consciência moral infusa, ou seja, com conhecimento de Deus, por assim dizer, imediato. O que quer dizer que o homem era imortal? Né? É o que o próprio nome já diz, não poderia morrer fisicamente. E o segundo, não sofrer ou sentir dor, era impassível. Né? E o terceiro é a força de resistir ao pecado, ou seja, era íntegro, ou seja, firme na graça. E o quarto é se alinhar com a vontade de Deus. Então o homem olhava para Deus, já sabia o que ele queria, o amava, o adorava, estava em plena sintonia. Esse era o homem antes do pecado. O homem depois do pecado é essa realidade aqui que a gente vê em nós mesmos e em todos os nossos irmãos e irmãs. Pelo pecado, o homem então se condenou à morte física e espiritual. Além das dores e das doenças, as suas inclinações tendem para o pecado. Então a gente infelizmente, essa coisa meio capenga, como se diz, concupiscentes, ou seja, desejosos por pecar e com grande esforço interior para buscar a graça de Deus. Como Paulo disse muito bem várias vezes, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, enfim. E nós temos essa dificuldade em fazer o bem, mesmo quando a gente sabe o que é o bem, o que a gente tem que fazer, mas é difícil. O pecado de Adão e Eva é chamado de pecado original originante porque foram eles que pecaram em primeiro lugar. Então, esse é o pecado primeiro. E ele é transmitido por nós porque nós somos gerados pelos nossos pais. E quem são os nossos primeiros pais? Adão e Eva. Por isso, o pecado original em nós é chamado de originado. E o pecado em Adão e Eva é chamado de originante. É só uma distinção teológica para dizer que o pecado original em Adão e Eva não foi originado neles. Eles é que são a origem do pecado original, porque foram eles que pecaram na origem. Agora, não fomos nós que já nascemos pecando, não, mas esse pecado foi gerado em nós, foi transmitido para nós, foi passado para nós, porque nós somos filhos de Adão e Eva. Este é o pecado que nós precisamos ser limpos dele e o somos por causa do santo batismo que Deus nos deixou a partir do seu mistério pascal, da sua encarnação. Por isso que a gente batiza as crianças, para que já fiquem livres do pecado de Adão, pouco depois que nascem, para que possam superar a concupiscência e crescer na graça como filhos e filhas de Deus. E que a Bíblia fala: quem pode dizer meu coração está puro? Ou estou limpo do pecado? Provérbios. Eclesiástico, foge do pecado como se foge de uma serpente. Né? Olha só que inteligente. Uma grande inquietação foi imposta do jugo a cabrunha aos filhos de Adão. É o pecado original. Assim como pela desobediência de um só constituídos pecadores, ele vai falar depois que pela obediência somos salvos. Porque o salário do pecado é a morte, pode dizer São Paulo aos Romanos. O que a tradição diz? Lá em Melitão, sua marca, e aqueles sobre os quais a imprime são votados à morte. Toda a carne caia sobre o pecado, caia sobre a morte. Então veja que São Melitão. Orígenes diz: a fonte e o princípio de todo pecado são os maus pensamentos, ou seja, é como Jesus diz: o mal não é o que entra, o mal é o que sai do coração do homem. E Santo Atanásio diz: pecando Adão, o pecado passou para todos os homens, porque Adão é pai de todos os homens. Mas a graça do novo Adão, que é Cristo, também passa para todos os homens. Não pela geração natural, mas pela geração sobrenatural, que é o batismo.
Então a gente vai falar um pouquinho dos sacramentos quando a gente falar depois da igreja, enfim, lá para frente. O Evagrio do Ponto diz: 8 são, ao todo, os pensamentos essenciais que encerram a malícia, os pecados. Primeiro é a gula, depois a fornicação, terceiro a avareza, o quarto a tristeza, o quinto a ira, o sexto o da assídia, o sétimo da vanglória e o oitavo da soberba. Essas são a origem dos 7 pecados que para Evagrio Pontico eram 8, mas a gente hoje considera assídia e tristeza como a preguiça. Tá? O que o magistério então diz sobre o pecado original, etc. Se alguém diz que o homem, pela deterioração que vem da prevaricação de Adão, não foi mudado para pior interiormente, isso é, segundo corpo e alma, mas crê que somente o corpo esteja sujeito à corrupção, permanecendo ilesa a liberdade da alma, ele se opõe enganado pelo erro de Pelágio. A Escritura diz: a alma que tiver pecado, ela mesma morrerá. E não sabeis que, oferecendo-vos como escravos para obedecer a alguém, sois escravos daquele a quem obedeceis? Então não é só o corpo que padece pelo pecado, mas também a alma. E por quem alguém é vencido, a ele é entregue também como escravo? Se alguém afirma que a prevaricação, ou seja, o pecado de Adão, prejudicou somente a ele e não também a sua descendência, ou que de certo passou a todo o gênero humano só a morte do corpo, que é o castigo do pecado, não porém o pecado, que é a morte da alma, atribui a Deus uma injustiça, contradizendo o apóstolo que diz: por um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e assim ela, a morte, passou a todos os homens, já que nele todos pecaram, seja anátema. Então, o pecado original passou para todo mundo, não tem o que dizer. Quem não crê nisso é anátema, isso disse o Sínodo de Orange, no século VI. O que diz Trento? Aqui eu fiz só um recortezinho do decreto do pecado original de Trento. Inclusive eu vou deixar para vocês o decreto inteiro do pecado original, porque vale a pena ler. Se alguém não admite que o primeiro homem, Adão, tendo transgredido no paraíso a ordem de Deus, perdeu imediatamente a santidade e a justiça nas quais tinha sido constituído, e que, por este pecado de prevaricação, incorreu na ira e na indignação de Deus, e por isso, na morte com que Deus lhe havia ameaçado anteriormente, e, com a morte, na escravidão sob o poder daquele que depois teve o domínio da morte, isso é, o diabo, e que o Adão inteiro, por aquele pecado de prevaricação, mudou para pior, tanto no corpo como na alma, seja anátema. Tá? Então, é basicamente aquilo que o Sínodo de Orange disse, mas reelaborado aqui por Trento. Bom, tendo dito isso, agora, como síntese da nossa aula, assim como nós fizemos na aula passada, e assim como nós faremos em todas as aulas até a aula 19, os dogmas aqui aparecem como síntese da aula. Vamos da doutrina e terminamos no dogma. Olha que legal. Pelo artigo, vamos à doutrina e depois concluímos com o dogma. Tudo a partir do nada. Criação ex nihilo. Né? O caráter temporal do mundo. O mundo foi criado, ele não é eterno. O mundo é conservado por Deus. O homem é corpo-alma. O pecado original vem a nós por geração. O homem não pode redimir a si próprio. Esse slide aqui são as verdades essenciais que nós refletimos hoje. Beleza? Agora, o que tem dentro desses dogmas aqui? Segundo Ludwig Ott, tudo que existe fora de Deus foi, na sua total substância, produzido do nada por Deus. Deus, ao criar o mundo, foi movido pela sua bondade. Então, tudo vem de Deus, tudo vem da bondade de Deus. O universo foi criado para a glorificação de Deus. Glória de Deus. As 3 pessoas divinas
O único princípio comum da criação. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus criou o nosso mundo livre da compulsão exterior e necessidade interior. Foi criado por essa liberdade, por essa amorosidade de Deus. Não porque, eu vou criar, ou eu preciso criar. Não, ele quis, então criou. Deus criou um mundo bom. Tá? O mundo teve um começo no tempo. Ele não existiu, passou a existir. Só Deus criou o mundo, né? Então os anjos não ajudaram, o homem não ajuda. Não, Deus cria sozinho. Deus mantém todas as coisas criadas na existência. De fato, se ele... Bom, não tem porque o seu querer é amoroso, livre, mas se ele não quisesse, as coisas não existiriam. E se não, Deus não é voluntarista, mas se por acaso ele quisesse, sumia tudo de uma vez. Mas ele mantém tudo na sua existência. Deus, através da sua providência, protege e guia tudo aquilo que ele criou. Então não é só criar, ele sustenta, cuida. O primeiro homem foi criado por Deus. Que primeiro homem nós estamos falando do primeiro ser humano, Adão e Eva. O homem consiste de duas partes essenciais, corpo material e alma espiritual. A alma racional de per si é a forma essencial do corpo. Então, a alma que dá o ânimo, o movimento, a vida para o corpo. Cada ser humano possui uma alma individual. Então, não existe reencarnação, não existe transmigração de alma, não. A minha alma, sua alma, enfim, individual. Deus confere ao homem um destino sobrenatural, ou seja, existe a vida eterna, existem realidades para além desta vida, não mundos paralelos, mas existe a realidade com Deus, a realidade em vista de Deus, a realidade sem Deus, que nós chamamos de céu, purgatório, inferno. Além, é claro, da morte, do juízo e outras realidades escatológicas que a gente vai estudar lá no final. Os nossos primeiros pais, antes da queda, eram dotados da graça santificante, né? Os dons preternaturais que a gente falou. Em acréscimo à graça santificante, os nossos primeiros pais eram dotados com o dom preternatural da imortalidade corporal. Olha só. Os nossos primeiros pais no paraíso pecaram gravemente através da transgressão do mandamento probatório divino. Ou seja, Deus falou, não come do fruto da árvore do meio. Comeu. Morreu. E de fato, é o que aconteceu e o que tem acontecido. Mas Deus, Jesus, nosso Senhor, nos abriu novas possibilidades graças à sua encarnação, à sua paixão, à ressurreição, à igreja, o seu amor. Através do pecado, os nossos primeiros pais perderam a graça santificante e provocaram a ira e a indignação de Deus. Então, realmente, Deus não gostou nada disso que os homens fizeram, que nós fazemos. Né? Os nossos primeiros pais tornaram-se sujeitos à morte e à dominação do mal. Por quê? Porque pecaram, o salário da morte, então, logo, Adão e Eva fizeram isso e nós continuamos fazendo isso. Então, não adianta a gente jogar toda a culpa em Adão e Eva, não. Nós temos nossa culpa no cartório também, mas Deus a perdoa e nós devemos continuar no perdão de Deus, buscando evitar o pecado. O pecado de Adão é transmitido na sua posteridade, não pela imitação, mas pela descendência. Então nós aprendemos a pecar com Adão e Eva. É porque Adão e Eva pecaram, é porque nós pecamos. Então nós não temos escolha. Opa, tá, eles passam o pecado para nós, sim. Mas esse pecado vem por geração, não por imitação. Ok? O pecado original é transmitido por geração natural. No estado de pecado original, o homem é desprovido da graça santificante, tudo que isso implica, né? Sem os dons. Né? Assim como os dons sobrenaturais da integridade, ou seja, o homem no pecado no pecado original, sem a graça de Deus, aí ele é um homem completamente com a imagem apagada e com a semelhança perdida. As almas que partem desta vida no estado de pecado original são excluídas da visão beatífica de Deus.
Então, por isso que o batismo é necessário. A gente não vai entrar aqui na salvação das crianças, dos pagãos, não é assunto para agora, tá? Mas, via de regra, é isso aí. No começo do tempo, Deus criou as essências espirituais dos anjos do nada. A natureza dos anjos é espiritual. Os espíritos maus, demônios, foram criados bons por Deus. Eles se tornaram perversos através das suas próprias faltas, como nós falamos. A tarefa secundária dos bons anjos é a proteção dos homens e o cuidado da sua salvação. Qual seria então a tarefa primária? Glorificar a Deus, servir a Deus. O mal possui certo domínio sobre a humanidade por causa do pecado de Adão. Então, com isso nós terminamos a nossa aula. Eu espero que tenha ficado claro. A gente falou aqui muita coisa. Daria certamente para dividir essa aula aqui em dois, mas eu não gosto de fazer isso. Mas se você tiver alguma dúvida aqui, coloca no chat, coloca nos comentários, fala comigo. Meu número é 43 99696 60. 43 99696 8360. Se você quiser entrar no grupo do curso, é só me mandar uma mensagem para esse número que eu te coloco lá. Você vai ter acesso aos roteiros, você vai ter acesso às enquetes e você vai ter acesso a algum material a mais que a gente coloca por lá, tá certo? Então eu conto com vocês, ok? Você que está participando. Se você tem pique para aguentar uma hora e meia, ou até quase 2 horas de aula, esse curso é para você. Não precisa assistir tudo de uma vez, não precisa acompanhar tudo de uma vez. Os vídeos estão aí no canal. Enquanto existir o canal, existirão esses vídeos. Mas o importante é que a gente siga, que a gente continue. A gente vai devagarzinho, mais rápido, cada um tem o seu tempo, eu tenho o meu tempo também. Mas o importante é nós prosseguirmos decididamente, como ensina o apóstolo São Paulo. A aula que vem vai ser mais leve? Espero que seja. Não por causa do conteúdo, mas por causa das nossas próprias condições físicas. Muitos de nós já devem ter se dispersado já há muito tempo, mas vamos nos manter firmes, porque é a doutrina da igreja, porque são as coisas de Deus, não é por mim, não é por você, é por Deus, é pelo bem das nossas almas, das almas dos nossos irmãos e irmãs, das pessoas dos nossos irmãos e irmãs. Aqui, quando a gente fala alma, é corpo-alma, tá? Pessoa, indivíduo, não é maniqueísmo, não é dualismo, essas heresias longe de nós, mas, assim como nós também não somos modernistas aí, quem nos acusa de modernista, o que nos acusa de um tradicionalista radical, também não somos, nós queremos ser católicos e tão só católicos, né? E queremos ser fiéis a Deus, queremos conhecer as coisas de Deus. Vamos rezar então, concluindo esta aula. Eu peço que você, se gostou da aula, curta, compartilha, se inscreva, ative notificações, ajuda esse canal parado aqui, no canal que infelizmente não tem muito alcance, enfim. Tentaram nos derrubar, não conseguiram, Deus nos sustenta e nós vamos em frente, sendo poucos ou muitos, mas somos nós, com a graça de Deus, juntos para mais um curso, para mais 15 aulas que nós temos pela frente. Já foi 1/4 do nosso curso, graças a Deus. E vamos em frente, que nós ainda temos muita coisa boa para aprender. Hoje nós terminamos um artigo do Creio, faltam 11 artigos, mais a conclusão, e vamos caminhar. Alguns artigos são mais pesados do que outros. Esse primeiro artigo é bem denso, porque fala de Deus Uno, de Deus Trino, fala dos atributos de Deus, de vários pressupostos sobre o que é fé, o que é crer, quem é Deus. Aí toda a questão da criação, o anjo, o homem, pecado, enfim, muita coisa eu sei, muito conteúdo eu sei. A gente vai fazer umas enquetes, fazer uns conteúdos para a gente não perder nada,
mas para a gente valorizar cada conteúdo. Vamos interagir, mas isso é para quem está no grupo. Por isso, façam parte do grupo. O grupo é um complemento, um acréscimo. Como eu disse a vocês, eu vou disponibilizar todo o decreto da justificação e de outras coisas. Vamos em frente, porque Deus está conosco e chegamos aonde Ele quiser se nós continuarmos com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Muito a você, a sua vida, a sua família. Semana que vem espero por vocês. Vamos começar a falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sobre Jesus, do segundo artigo até o sétimo, nosso Senhor. Então vamos, que nós temos um longo caminho ainda a percorrer, com mais 15 aulas pela frente, para aprendermos muita coisa, para nos tornarmos cada vez servos, amigos, melhores para Deus e para o próximo. Deus abençoe você. Conto muito com a ajuda de vocês para esse canal ir para frente, para esse curso chegar a mais pessoas, e me coloco sempre à disposição. E Deus nos ajude sempre mais e façamos sempre mais a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem.